Tá certo, então? Então, questão número 1, que é do Enem de 2018. Eu vou ler para vocês e a gente tenta analisar as alternativas e depois eu passo a resposta para vocês e explico. Tá bom? Pode ser assim? Pode. Tá. Então, questão número 1, Enem de 2018. Em Beirute, no Líbano, quando perguntados sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sobre o prédio ou um canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou ACNUR, não sei, Acnur, tá? Erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Então, essa questão está falando das migrações, do caso dos refugiados, né? Migrações forçadas. Em Beirute, capital do Líbano. Tá. Então, é uma notícia. Quem realmente acolhe os refugiados é do Le Monde. Uma notícia de 2015. Tá. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de... Então, letra A. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. E aí, será que a crise na Síria é uma crise gerada por catástrofe natural? Essas perguntas, gente, eu peguei hoje à tarde, eu montei a aula e eu não tive tempo de ler, nós vamos responder juntos, tá? Eu tenho as respostas ali no próximo slide, mas para mim também eu tenho que ir lendo com vocês e pensando, tá? A crise na Síria é uma crise política, né, o regime ditatorial, tá? Então, eu acho que catástrofe natural não tem a ver, não foi nenhum terremoto, algo nesse gênero. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Hibridização. Acho que não. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Esse aqui não é uma peregrinação que, por exemplo, os que fazem para Meca, não tem a ver com isso. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Eu acredito que seja a letra E. Acho que tem mais a ver com o texto que a Síria passou e vem passado, né? Eu lembro dos bombardeios e mísseis, eu agora não lembro com quem a Síria estava em guerra. Em 2015. Tá, vamos ver. Eu tenho as respostas aqui. Então, letra E, vamos ver se está certa. Isso aí, a alternativa correta é a letra E, que é a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, a população da Síria migrou para Beirute, no Líbano, ou no Líbano, e até aqui no Brasil, né, muitos sírios vieram para cá, até um participou do Big Brother um tempo. Então, a crise política e conflitos armados no país acabaram gerando essa expulsão da população do seu país. Vamos ver. Então, a letra E, correta. Os diversos conflitos armados existentes no mundo são a principal causa de desterritorialização. Então, são grupos sociais que acabam perdendo seu território diante de conflitos.
entre outros, e do deslocamento de refugiados na atualidade. Trata-se de uma migração forçada, não é que eles queiram sair de suas terras, do seu território, das suas casas. São forçados a sair, que gera efeitos em diversos países, compreendidos como os principais destinos das vítimas da guerra. Na Síria, a guerra civil. É uma guerra civil. Então, a própria população interna do país está em guerra. É iniciada em 2011, tem feito que vários habitantes sejam forçados a buscar asilo em outros países. O Líbano tem sido um dos principais destinos de sírios que temem por suas vidas e deslocam-se em busca de segurança. Ó, a questão de refugiados provavelmente vai cair na prova do Enem, mas talvez da Síria, porque é bem atual, mas principalmente da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Da Rússia com a Ucrânia. Né? Essa migração em massa, não sei quantos milhões de ucranianos saíram da Ucrânia e foram para diversos países próximos, né? Principalmente para a Polônia. Então, é uma dica, né? Se estudem sobre migrações forçadas, né? E essa questão de refugiados também, tá? Certo? Alguma dúvida nessa questão, gente? Tudo certo? Vamos para mais uma. Então, questão número 2. Então, tem um gráfico aqui, precipitações em milímetros, a vazão em áreas urbanizadas e o tempo em horas. E a vazão em áreas não urbanizadas. Olha só, então, em áreas urbanizadas, vamos ver. Chove mais, está dizendo. A vazão. Então, talvez esteja ligado com o escoamento da água em áreas urbanizadas e áreas não urbanizadas. Tá, vamos ver. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove o que a urbanização promove? Redução do volume dos rios, expansão do lençol freático, diminuição do índice de chuvas, retração dos níveis dos reservatórios ou ampliação do escoamento superficial. Então, o que o gráfico está demonstrando, né? Quando chove nas cidades, pode ser que chova mais nas cidades do que em áreas não urbanizadas. Não sei, o gráfico também, eles poderiam ter utilizado um gráfico com o mesmo nível de precipitação e demonstrado essa vazão. O que é essa vazão? É o escoamento realmente da água, a absorção da superfície, que a superfície tem, a capacidade de absorção da superfície terrestre em relação à água. Então, num ambiente urbano, nós temos os edifícios, calçadas, asfalto, e a chuva cai na superfície e ela não é absorvida. Ela tem esse escoamento, principalmente para as tubulações, etc. Então, é muito mais rápido. A água pega velocidade e se desloca mais rapidamente. Já em áreas não urbanizadas, essa absorção ocorre de uma maneira mais lenta. E não acontece uma vazão tão rápido das águas, né? A superfície consegue absorver a água. E então, a resposta certa
provavelmente é a letra E, ampliação do escoamento superficial. Que nas áreas urbanas, então, a água cai na superfície e ela escorre, ela tem esse movimento. E nas áreas não urbanizadas, ela tem esse tempo de absorção, ela cai na superfície e consegue ser absorvida pelo terreno. Tá? Então, a correta é a letra E, de novo, que é a ampliação do escoamento superficial. Então, no gráfico pode-se observar uma diferença relevante da vazão de áreas urbanizadas em relação às áreas não urbanizadas. Pode-se concluir que o aumento da vazão em áreas urbanas se dá por conta da pavimentação, que acarreta uma maior impermeabilização do solo, impossibilitando a infiltração da água e fazendo com que o escoamento da chuva ocorra pela superfície. Então é isso que eu falei, né? A chuva cair, ela não é absorvida pelo solo nas áreas urbanas. Por isso é a importância de ter áreas verdes dentro do ambiente urbano, né? Ou seja, o solo impermeabilizado pela pavimentação das zonas urbanas promove a ampliação do escoamento superficial em relação às zonas não urbanizadas. Né, se vocês observarem, numa área de vegetação, por exemplo, as árvores vão diminuir o impacto da água, a chuva vai chegar mais lentamente até o solo, e o solo vai ter tempo de absorver. Sabe? Não vai ter esse escoamento, né, tão rápido quanto acontece num ambiente urbano. E isso também são problemas. Por que acontecem os desmoronamentos e deslizamentos de terra, né? Ou alagamentos, porque a vazão, a água pega muita velocidade e não tem para onde ir, e acaba entupindo, as tubulações não suportam tanta água, e a consequência é encher, né? Então, é isso aí. Ampliação do escoamento superficial. Vamos lá para a questão número 3. Do Enem de 2018, então, são 2 textos. Vamos ver. Texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso no nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Desculpa, gente. Tá. Texto 2. Dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixo níveis, JBN, frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, para um verão normal e para o verão seco de 2014, representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Tá. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas, formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade, presença de nebulosidade na região de cordilheira, avanço de massas polares para o continente, baixa pressão atmosférica no litoral. Nossa, essa é bem difícil. Tá, eu acho que eu até expliquei isso para vocês em alguma aula, assim, das chuvas aqui, né, principalmente na região sul e sudeste, né, que recebe a umidade da Amazônia, porque a Cordilheira dos Andes, ela forma uma barreira natural para a umidade da Amazônia. Cadê meu mouse? Aqui.
se vocês verem essa flechinha aqui, ó, né, as frentes vêm do oceano, pegam umidade na Amazônia e não conseguem passar pela Cordilheira dos Andes. Então, por isso elas vêm em direção ao sul. E aqui temos outra ação, que é as massas polares subindo. Tem também a zona de convergência do Atlântico Sul. Tá? Zona de alta e baixa pressão mesmo, me deu um branco. Tá. Vamos ver. Alternativa B, formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade. Então, a formação do anticiclone gerado pela zona de alta pressão atmosférica impede o deslocamento de massas de ar e a precipitação. Esse fenômeno está representado na zona A e refere-se ao período de seca no verão de 2014. A zona de alta pressão e a de baixa pressão. Nossa, me deu um branco. Aqui. Vou pesquisar aqui. A alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul, com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco, sem chuvas. O centro de baixa pressão cria um movimento de ar convergente para o seu centro, fazendo com que haja concentração de umidade e calor. Então, a alta pressão, ela acarreta um tempo mais seco, com menor umidade do ar e sem chuva. E a baixa pressão cria um movimento de ar convergente, o ar sobe para o seu centro, fazendo com que haja concentração de umidade e de calor. Isso, então. Formação do anticiclone. Nossa, climatologia é bem difícil mesmo, meu Deus. Vou seguir. Do Enem de 2018, então. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na família, na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Tá. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de estabilização da pirâmide etária, conclusão da transição demográfica, contenção da entrada de imigrantes, elevação do crescimento vegetativo, formação de espaços superpovoados. Tá? Os países industriais adotaram uma concepção diferente do lugar da fecundidade na vida familiar e social. Preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas. Tá. Então, para garantir uma qualidade de vida econômica, para não ter que dividir tanto seu patrimônio com seus descendentes, então, no século XX, né, tem-se esse fenômeno na Europa, que provavelmente é a diminuição do número de filhos, né? Porque quando você tem filhos, você tem a herança, né? Tem que dividir igualmente os bens para cada um. Então, se você tem lá, sei lá, um patrimônio de 100 mil reais e dividir com 10 filhos, vai ser pouquinho para cada um. Se tiver 2 filhos, já é um pouco mais para cada um. Desculpa aí. Tá? Tá. Então, o que é esse fenômeno social? Contribuiu para o processo de quê? Estabilização da pirâmide etária. Então, pirâmide etária, vocês lembram, né? O número de nascimentos, que antigamente se tinha mais filhos, né? E
tem um envelhecimento da população, então a pirâmide etária está diminuindo. Uma estabilização dela, não sei. Conclusão da transição demográfica. Entrada de imigrantes não tem nada a ver. Elevação do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre o número de mortos e o número de nascidos vivos em um ano. Essa é a diferença. Mas não elevou o crescimento vegetativo porque eu entendo que estão tendo menos filhos. Formação de espaços superpovoados. Pode ser, então, a letra A, estabilização da pirâmide etária. Vamos ver. Não, B, transição demográfica. Olha só. Transição demográfica. Tá, vamos lá. Isso é bom para a gente aprender. Eu não lembro. Transição demográfica. No século XX, observou-se a conclusão da transição demográfica nos países industrializados. Segundo os estudos demográficos, a industrialização fez disparar as taxas de natalidade. Entretanto, no período pós-industrialização, os avanços tecnológicos e sociais fazem com que as taxas de natalidade e de mortalidade regridam gradativamente e haja uma transformação na pirâmide etária desses países. Esse processo é chamado de transição demográfica. Tá, os avanços. Tá. As taxas de natalidade e de mortalidade regridam gradativamente. Então, essa transição demográfica é a diminuição da taxa de natalidade. Estão nascendo menos filhos, menos crianças, e a mortalidade também está diminuindo, porque as pessoas estão atingindo uma maior idade, né? E haja uma transformação da pirâmide, tá? Essa diminuição voluntária das taxas de fecundidade é um fenômeno social regular observado nos países industrializados, fazendo com que se conclua a transição demográfica, mantendo relativamente equilibrados os números de nascimentos e mortes. Então, essa transição é uma estabilidade no número de nascidos e de mortes, né? Não morre tanta gente, talvez se morria muita gente e nascia muita gente. E agora não. Nascem poucas gentes e poucas pessoas e teve uma diminuição da mortalidade também, por meio da maior expectativa de vida. Transição demográfica, isso eu nunca tinha visto. Transição demográfica. Bom saber. Vamos lá para o número 5. Do Enem de 2017. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causados pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltram no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. A dinâmica ambiental, exemplificada no texto, gera a seguinte consequência para o solo agricultável. Então, pensa num campo, né, numa agricultura em que não se tem cuidado com o solo, né? Se produz, e
sempre na colheita, sempre removendo e retirando a matéria orgânica e as plantas absorvendo os nutrientes. Tá? Então, o que acarreta isso? Quais são as consequências? Né, de uma má utilização do solo na agricultura. Elevação da acidez, ampliação da salinidade, formação de vossorocas, remoção da camada superior, intensificação do escoamento superficial. Tá. Com o solo descoberto, né, tem essa lixiviação, que é o transporte o transporte do solo, lavagem vertical, né, a água acaba levando os nutrientes embora. Pode ser a formação de vossorocas, tem a ver por causa do processo de erosão, né? Uma vossoroca é quando a erosão acaba formando, né, crateras, valetas no solo e que a partir de certo nível não tem mais volta, sabe? Mas não, acho que não tem muito a ver. Intensificação do escoamento superficial ou elevação da acidez do solo. Acho que o solo pode ficar ácido quando não tem nutrientes que são levados embora. E aí, gente? Vocês têm alguma dica? Qual vocês iriam? Podem mandar no chat aqui. Elevação da acidez. O solo fica mais ácido. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, a lixiviação retira os nutrientes do solo, que são solúveis em água. Esse processo ocorre pelo arraste dos nutrientes para o subsolo, pela infiltração da água da chuva. Metais pesados como o alumínio têm solubilidade reduzida e por isso tendem a se acumular no solo e aumentar a sua acidez. A acidez do solo aumenta à medida que o pH diminui. Quando o alumínio reage com a água, ocorre a hidrólise, consequentemente a liberação de íons no solo, elevando a acidez. Então é isso. Com o solo desgastado, a água penetra e acaba levando os nutrientes mais para o interior do subsolo, onde as plantas não têm acesso. Uhum. E aí, uma maneira de proteger o solo, que está em muito uso ultimamente, é o plantio direto. Né? Você faz a plantação, colhe, e toda a matéria orgânica que sobra da colheita é deixada na superfície da lavoura. Isso impede que o impacto das gotas de chuva, né, cheguem com tanta força sobre o solo. Né, essa matéria orgânica é uma camada protetora. Além de adubação, né, é inserido elementos no solo. E outra coisa são cultivos de culturas para gerar nutrientes no solo. Que no entre safra, por exemplo, aqui quem produz tipo soja, milho e trigo, né? São 3 culturas anuais, mas entre elas tem a plantação de nabo, por exemplo,
para auxiliar nos nutrientes do solo, ou outras culturas que são de auxílio para o solo se manter fértil, né, e acabar não esgotando ele. Número 6 é do Enem de 2017. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtos a granel, dentre os quais se destaca o minério de ferro, petróleo e seus derivados e a soja, que por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grande volume, necessitam de uma estrutura de grande porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios, caminhões e trens, que por ficarem grande parte do tempo ocioso nas filas, têm seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. Tá, isso tá falando, então, dos produtos, né, transportados a granel, a infraestrutura de logística, produtos de baixo valor agregado, que não são industrializados, né, matérias-primas. Falando do escoamento de matérias-primas do Brasil. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentados no texto seria a isenção de impostos de transportes. Reduzir os impostos no transporte solucionaria o problema do escoamento das cargas? Porque vejam assim, tipo, o que é produzido aqui no sul do Brasil, de soja, no Mato Grosso, no centro-oeste, no geral, assim, é tudo escoado para os portos, né? Qual que é a infraestrutura? Qual que é a logística? O Brasil deixou de usar trem e preferiu o transporte rodoviário. Isso foi uma política dos anos 80, se eu não me engano. Existiam mais ferrovias no Brasil, mas não se deu prioridade para o transporte ferroviário. Prioridade para o escoamento, principalmente dos grãos, é o rodoviário. Tá? Então, e esse escoamento, né, esses caminhões vão todos, em geral, em direção aos portos, né? Porto de Santos, Paranaguá, o do Rio Grande, né, Jaraguá do Sul, não, São Francisco do Sul, né? Então, o que solucionaria os problemas logísticos, né, rodoviários? Isenção de impostos no transporte? Pode ser. Construção de terminais atracadouros, diversificação dos parceiros comerciais, contratação de trabalhadores portuários e intensificação do policiamento nas rodovias. Nossa. Diversificação dos parceiros comerciais, acho que não. Mais trabalhadores portuários, mas isso não teria muito a ver, porque precisa de maquinário no porto. Policiamento nas rodovias também não resolveria. Tá ali na isenção do imposto, mas... E construção de terminais atracadouros. Então, talvez o caminhão chega até o porto e o atracador é para navio. Vamos ver. É a letra B, né? Que é terminais atracadouros. Novos atracadouros otimizariam o escoamento da soja e solucionaria o problema relativo às filas de navios, caminhões e trens e diminuiria o tempo ocioso dos mesmos. O que é atracadouro? Será que é para navio?
Ó, o objetivo dos terminais atracadouros é acelerar o processo de carga e descarga dos navios. Então, pois cria-se um lugar para estacionar. Sem eles, os navios aguardam em uma região marítima próxima e não podem iniciar o serviço de embarque da produção, o que gera maior tempo de espera. Ah, entendi. E é verdade mesmo, porque eu fui lá, eu já fui no porto de Itajaí, e enquanto eles estão trabalhando com um navio, imagine só um navio, os outros ficam lá em alto mar esperando. Né? Então, imagina aí o tempo. O navio entra né, no porto, tem os rebocadores que giram o navio, aí ele encosta, isso leva um tempão. E aí entram os maquinários. Porque o caminhão, ele chega, na verdade, ele chega e descarrega no porto. E no pátio do porto, né? Os containers. Os containers ficam todos espalhados no pátio do porto. Então, o problema está no escoamento final. Se os outros navios estivessem já prontos ali nesse atracadouro, né, a partir do momento que um navio sai, o outro já começa a ser carregado. Assim, não. Um navio tem que sair do porto, o outro tem que entrar, fazer o movimento de girar esse navio, encostar e carregar. Então, precisaria um investimento nos portos brasileiros para solucionar esse problema do escoamento das cargas. Vamos lá, questão 7 do Enem de 2017. Então, temos uma imagem, as mínimas, temperaturas mínimas de quinta-feira, 28/8/2014, trazendo as diferentes temperaturas nas capitais dos estados brasileiros, né? Atenção para o sul, com baixas temperaturas, nordeste e norte com mais elevadas. E a umidade relativa do ar, na figura 2, por região do país. Então, no norte, 60% a 70%, nordeste, 90% a 100%, centro-oeste, 55% a 65%, sudeste, 65% a 75%, e o sul, de 90% a 100% de umidade. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Tem bastante umidade relativa do ar no Nordeste e no Sul. No Sul está úmido e frio, e no Nordeste está calor e úmido. Qual a relação entre esses dois lugares? Vamos ver. Altitude que forma barreiras naturais? Não. Vegetação que afeta a incidência solar? Massas de ar que provocam precipitações? Correntes marítimas que atuam na troca de calor? Continentalidade que influencia na amplitude térmica? Lembram da questão anterior lá? Das massas de ar entrando no Brasil e atuando? Eu acredito que seja a letra C. No sul, então, entrou uma massa de ar frio que entrou em contato com a massa de ar quente, choveu, esfriou, e no Nordeste é calor, por causa da proximidade dos trópicos, e está entrando uma massa de ar do oceano. Acho que pode ser a letra C. Acertei. Massas de ar que provocam precipitações. É isso aí. Então, o elevado número da umidade relativa do ar nas duas regiões, Nordeste e Sul, representa seguramente a presença de massa de ar que provocam precipitações, chuva.
vamos ver as massas de ar que atuam no Brasil. Eu vou pesquisar aqui rapidinho. Eu não lembro de cabeça. Ó, temos a massa equatorial atlântica, que atua mais próxima à linha do Equador e no norte do Brasil. A massa. Ah, não, ó. A massa equatorial atlântica é essa que entrou no Nordeste. Massa equatorial atlântica, ela atua no Nordeste do Brasil. Ela vem, tá ali no Equador e é uma massa que vem do Atlântico. Daí tem a massa equatorial continental, que ela atua mais na porção continental, próximo à linha do Equador no Brasil, que é ali no estado do Amazonas. Massa tropical atlântica, que é essa que atua no sul do Brasil, que ela vem do Oceano Atlântico Sul e penetra no continente. Daí tem a massa tropical continental, que ela atua no sul do Brasil também. E deixa eu ver. E a MPA, massa polar atlântica, que também atua no sul do Brasil. Sugiro que vocês estudem as massas de ar. Anotem aí no caderno de vocês para pesquisarem bem. Massas de ar que provocam precipitações no Brasil. Ou qual a influência delas. Também, muito importante saber sobre El Niño e Laninha. Laninha é quando tem uma elevação da temperatura do Oceano Pacífico. Não, Laninha é o contrário. Peraí. O El Niño consiste no aquecimento anormal do Oceano Pacífico equatorial e a Laninha é o inverso, é o resfriamento do Oceano Pacífico. Nós estamos em período de Laninha, então o Oceano Pacífico ele está mais resfriado. Isso vai interferir completamente no clima aqui do Brasil, tá? Então tem que saber isso também. É o ninho, é um aquecimento e eles são cíclicos. Eu não lembro quantos anos, eu acho que é cada 2 anos, 4 anos, tem esses ciclos do El Niño e da Laninha. E tem também um período de normalidade, que não está nem El Niño nem Laninha. Mas estudem isso, deem uma pesquisada, tá? Questão número 8, também do Enem de 2017. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile, em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste, oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. Caramba, como mexeu nos territórios esse terremoto. E é uma notícia de 2010. Então, nossa, que terremoto que foi esse? Foi no ano de 2010.
8,8, muito forte o terremoto. Lembra da nossa aula passada, né, sobre os movimentos das placas tectônicas? Então, num evento tão forte como esse, que normalmente, lembra que as placas se movimentam 2 centímetros por ano, em média. Com esse terremoto, imagina a força do choque das placas. Para dar um terremoto de 8,8 na escala Richter, e mover, olha só, lugares, moveu 13 centímetros. É um absurdo isso. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva formando cordilheiras. Não, isso não tem a ver com os terremotos. Faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, provocando tsunamis. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alterações bruscas de temperatura. Essa não tem nada a ver. Áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro das placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes. Isso aí também não tem nada a ver. Dá para descartar essas duas. Estreita faixa de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Pode ser que seja essa. Então, a intensidade sísmica, contato entre placas, dobramentos. Isso explicaria essa movimentação. Faixa costeira. Não, a letra B não tem nada a ver. Área vulcânica, onde o material magmático se eleva formando cordilheira. Não, porque a erupção não fez, né? A área vulcânica, o magma, a extravasação, o extravasamento do magma pode formar cordilheiras e tal, mas não explicaria essa movimentação tão grande da superfície. Então, eu acredito que seja a letra C. Vamos ver? Acertei. Ufa. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximos a dobramentos modernos. Vamos ver. Essas faixas entre placas tectônicas possuem uma intensa atividade sísmica. Os dobramentos modernos e a formação de cordilheiras são efeitos do encontro, convergência, lembra? Elas são convergentes. Elas se chocam, uma sobe e a outra desce. E isso forma esses dobramentos, né? Onde a superfície dobra, né? Ela é dobrada. São feitos no ponto de convergência das placas tectônicas, bem como os terremotos, né? A consequência desse choque das placas tectônicas são os terremotos. A Cordilheira dos Andes, que se estende por toda a costa ocidental da América do Sul, é fruto da movimentação da placa de Nazca em direção à placa sul-americana. Lembra que eu falei que a Cordilheira dos Andes é bem jovem, na verdade. Então, a placa de Nazca está se movimentando em direção à placa sul-americana. Agora, eu não lembro qual que está subindo e qual que está descendo. E essa costa do Chile, ela está no Círculo de Fogo do Pacífico. É uma área de intensa atividade sísmica, tá? É um encontro convergente das placas tectônicas. Placa de Nazca em direção à placa sul-americana. Vou ver aqui.
Ó, a Cordilheira dos Andes foi formada por meio do embate entre os movimentos tectônicos da placa de Nazca e da placa sul-americana. A formação geológica da Cordilheira dos Andes data do período terciário, sendo assim classificada como um dobramento moderno. Deixa eu ver se tem imagem. A placa sul-americana está subindo e a placa de Nazca está descendo. A placa de Nazca ela é no fundo oceânico, no fundo do Oceano Pacífico. Então, no encontro, a placa sul-americana ela está subindo. É lógico, se fosse pensar mesmo, porque a cordilheira está na superfície do continente americano, né? Então, a placa de Nazca no encontro ela está cedendo, está indo para baixo, e a sul-americana está subindo. E isso causa esse dobramento, né, que acaba formando a cordilheira, né? Certo, gente? Vamos lá para a questão número 9, do Enem de 2016. Segundo a Conferência de Quito, os países centrais industrializados responsáveis históricos pela poluição deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% no total de emissões segundo níveis de 1990. Tá. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores de efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Notícia de 2009. Então, isso são os tais créditos de carbono. Os países que conseguirem reduzir abaixo de suas metas podem vender crédito para o país que não conseguir. Meu Deus do céu. Tá. É uma tentativa. Então, Conferência de Kyoto. Beleza. As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove posições contrárias a essa venda de crédito de carbono, né? Que a estratégia de compensação seria, então, vender crédito. Presente do texto relacionam-se à ideia de que ela promove. Então, o que essa venda de crédito de carbono promove? Eu nem tinha terminado de ler, eu já achei meio idiota essa ideia de a venda de crédito de carbono, tá? A retração nos atuais níveis de consumo? Não. Surgimento de conflito de caráter diplomático, diminuição dos lucros da produção de energia, desigualdade na distribuição do impacto ecológico, decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico? Eu acho que é a letra D. Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Porque se um país está fazendo tudo certinho, e aí ele vende o crédito dele, né? Então, minha emissão está abaixo dos 5,2%, está em 4%. Então, e o outro país está lá em 10%. Ele teria 1,2% para vender para o outro e o outro poderia poluir mais? Será que é isso? Vamos ver. D. Acertei. Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Imagina. Ó,
A venda de crédito faz com que grandes empresas não se preocupem com os impactos ecológicos negativos de sua produção. Lógico, porque essas grandes empresas são cheias de dinheiro, elas conseguem. Então, estão poluindo à vontade, vão lá num país que atingiu a meta dele e, como tem dinheiro, vai lá e compra crédito. E aí tá tudo bem. Mas não é uma diminuição real dos impactos ambientais. Eles não estão se esforçando para diminuir a poluição que causa. Não, eles compram crédito. Isso é meio idiota, essa ideia. Com isso, as localidades que hospedam essas indústrias não são beneficiadas por mudanças no modo de produção. Deste modo, há uma desigualdade na distribuição dos impactos ecológicos, a partir da manutenção de centros poluidores. Olha só, imagina um país, né, vai se concentrar tudo lá, que praticam apenas uma política compensatória. Em outras áreas, geradoras de créditos, há diminuição sensível do impacto ecológico. Só que a gente vive num planeta só, não tem? Um país tá cumprindo as metas e o outro não. Mas a poluição é no planeta. Não tem, por mais que os territórios sejam longe, mas é um planeta só. Se um país está poluindo demais, vai impactar outro país. Não é isso. Então, essa é uma crítica a esse crédito de carbono, a venda de crédito de carbono para outros países. Uma questão bem crítica. Questão número 10, do Enem de 2015. Um carro esportivo e financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França. Entendi. Um carro esportivo e financiado pelo Japão, é projetado na Itália e é montado em Indiana, no México e na França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Meu Deus. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Provavelmente está falando de globalização, né? Tá. O trabalho das nações, preparando-nos para o capitalismo do século XXI. Nossa, um texto de 94, tá? A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de linhas de montagem, informação de estoque, empresas burocráticas e mão de obra barata, controle estatal e infraestrutura consolidada, organização e rede de tecnologia de informação, gestão centralizada e protecionismo econômico. Não. A viabilidade do processo. É como ele se torna viável fazer tudo isso, né? Para produzir um carro, você pega a tecnologia de um país, é montado em outro, a campanha publicitária é feita em outra. Às vezes todo esse processo é feito em diferentes países e o carro é vendido lá em outro país que não tem nada a ver com o assunto, né? É a globalização, é como as coisas funcionam hoje em dia, né? Essa teia global que conecta tudo e todos, que é muito desigual e tem que sofrer diversas críticas no mundo globalizado. Tá. É a viabilidade desse processo, né? Como que ele se torna viável e lucrativo fazer coisas em países tão diferentes, né? Tão longes. Pressupõe o uso de linha de montagem, informação de estoque, beleza. Tem a ver, mas eu acho que não é só isso. Empresas burocráticas e mão de obra barata? Com certeza. É preciso? Não sei se é isso que a questão quer. Organização em controle estatal, infraestrutura consolidada? Não.
Porque no mundo globalizado e nesse capitalismo, ainda mais assim, é difícil um controle estatal. Essas grandes empresas são de montadores de veículos, são empresas privadas, né? Não são empresas estatais. Organização em rede e tecnologia da informação. Eu acho que sim. Tem que ter uma rede bem estruturada para as peças chegarem nos lugares, para a informação chegar, né? Gestão e protecionismo econômico. Não, não é um protecionismo, porque eles estão distribuindo sua tecnologia. Vamos de letra D? Como que é viável, né? Letra D, vamos ver. É isso aí. Letra D, então, organização em rede e tecnologia de informação. Ó, mas é que, olha só, tem que prestar essa questão, tem que prestar atenção muito, tem que prestar muita atenção nessa questão. Porque, ó, a viabilidade do processo de produção, como que é viável? Tá? A linha de montagem, informação de estoque, isso pode funcionar para países isolados, né? Tem a linha de montagem, beleza, forma um estoque e distribui. Está faltando alguma coisa, né? Empresa burocrática, não. Mão de obra barata, sim. Isso precisa. Esse mundo globalizado, desse capitalismo louco que a gente vive, tem sim a exploração de mão de obra barata para essas empresas. Se instalam em países onde é mais viável. Então, é isso aí, organização em rede, tecnologia de informação. Vamos lá, vamos ver. A organização em rede da produção é efeito da chamada globalização. Os avanços tecnológicos, sobretudo referentes à tecnologia da informação, possibilitou o controle à distância de todas as fases do processo produtivo. Você não precisa estar necessariamente no local para ter o controle do processo produtivo, né? Você pode estar na França e controlar o processo produtivo lá do Japão, no Japão, né? As empresas buscam por todo o globo as localidades que possuam os fatores mais interessantes, criando uma rede com o objetivo de maximizar os lucros do processo produtivo. Isso são as demandas de mercado, né? Porque para chegar num produto final, é muito difícil você ter todos os elementos necessários em um único território ou em um único país, né? Pense num carro. O metal utilizado é extraído no continente africano, o design é alemão, o pneu é do petróleo extraído no Brasil, a tecnologia é japonesa, né? Então, é toda essa cadeia global funcionando para chegar num objetivo em comum, né? Que é produzir um carro. E aí, então, o preço do minério em tal fornecedor no continente africano não está legal. Eu mudo e compro do Brasil. Ou, minha fábrica, por exemplo, a Ford saiu do Brasil. Não ficou mais viável, não era mais competitivo aqui no Brasil. Então, saiu fora. Vou procurar outro país, vou procurar outro território que seja mais agradável para as minhas metas. E dane-se a população que fica sem emprego. Essa é a lógica global. As empresas mudam de local procurando sempre uma maior vantagem, maior lucro. As empresas não estão muito preocupadas com o bem-estar social. Tá? É isso. Vamos lá para a questão número 11. Do Enem de 2015. Eu tenho 20 questões, agora já é 8h30. Mas eu vou seguir. Acho que a outra professora não vai dar aula, né? Não, Porque não vai é ter a não. Heloísa. Oi?
Não vai ter nada, professor. Tá, então eu vou seguir. Vou até a questão 20, pode ser? Sem problemas. Então tá bom. Então vamos seguir. A questão número 11, tá? O processo de concentração urbana no Brasil, em determinados locais, teve momentos de maior intensidade. E, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Isso é uma notícia de 2012. Então, teve um êxodo rural enorme no Brasil, principalmente na década de 60, 70, que tem esse boom, essa explosão de habitantes em São Paulo e nas grandes capitais, tá? E o que se percebe é essa diminuição no ritmo de crescimento dos grandes centros urbanos. Uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é, vamos ver, carência de matéria-prima? Acho que não, nada a ver. Degradação da rede rodoviária, as pessoas não conseguem chegar? Não. Aumento do crescimento vegetativo? Não. Centralização do poder político? Não. Realocação da atividade industrial? Pode ser? Letra E. Vamos pensar. Porque antigamente, então, as pessoas migravam principalmente o êxodo rural, né? As famílias migravam para os grandes centros em busca de emprego e era onde estavam estabelecidas as grandes indústrias do Brasil. Né? Atividade industrial, qualquer tipo de fábrica, estava nos grandes centros. E nas pequenas e médias cidades não se tinha muita coisa, era mais um desenvolvimento agrícola. E hoje em dia não, tem essa expansão da atividade industrial para as médias cidades e até para as pequenas cidades, né? Qualquer cidade menor hoje em dia tem uma fábrica, tem que seja de vestuário ou agroindústrias, não está mais tão centralizado nos grandes centros urbanos, principalmente nas capitais. Pode ser, então, acho que é a letra E, essa realocação da atividade industrial, que tem diminuído esse êxodo, né? As pessoas talvez migram hoje em dia mais em busca de educação, para fazer uma faculdade e tal, mas às vezes até acabam retornando para os seus municípios de origem para trabalhar. Mas não se tem mais tanto essa migração em massa. Então é isso aí, é a letra E. Realocação da atividade industrial. Muitos fatores possibilitam a realocação da atividade industrial no Brasil. Os avanços tecnológicos da produção associados a incentivos dados para o estabelecimento de indústrias fazem com que novos locais fora dos centros urbanos tornam-se atrativos pela oferta de postos de trabalho. Esses locais tendem a aglutinar pessoas e fazem com que haja uma desconcentração da população nos grandes centros urbanos. E tem bastante incentivo dos municípios, né? Os municípios querem atrair indústrias para geração de empregos. Hoje em dia, os pequenos municípios entenderam que é vantajoso se você manter a sua população no seu município, né? Não ter essa fuga, principalmente dos jovens, para outras cidades, para cidades maiores, né? E como é que é feito isso? Concessão de terrenos para as indústrias, concessão de energia mais barata, infraestrutura, ou uma mão de obra, uma qualificação da mão de obra. Então, tem isso. Ainda é muito centralizado, né, no eixo Rio-São Paulo, as grandes indústrias e tal, porque a indústria ela pensa assim, eu preciso de matéria-prima, preciso de mão de obra qualificada
E também precisa de funcionários de chão de fábrica, né? Então, onde encontra isso geralmente é nos grandes centros, mas se tem uma atratividade para as empresas em outras regiões, elas vão se instalar, né? Mas elas têm que ser atraídas, né? Ninguém instala uma indústria porque é bonzinho, ou porque acha que vai dar certo. Tudo demanda de um bom planejamento e políticas de atração, tá? E aí acaba criando um crescimento, às vezes, dessas pequenas e médias cidades, né? Um bom exemplo, uma cidade média que está crescendo muito, é Chapecó. Nossa, Chapecó, tipo, há 20 anos atrás tinha 150 mil habitantes. Hoje já está com 220, 230 mil habitantes, né? Então, ela está se tornando um grande centro. Ela já é até uma região metropolitana, ela já é uma metrópole. Beleza, gente? 11, tá. Ixi, eu acho que eu não copiei uma questão aqui. A 12 eu não coloquei. Fiz tão rápido hoje, tinha tanta coisa para fazer. Tá. Questão número 13, do Enem de 2019. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Tá explicando para nós o que é esse bônus demográfico. Então, período em que tem uma redução do número de filhos e o número de idosos ainda não é alto. Então, tem-se uma população economicamente ativa, mais elevada. Não tem tantas crianças, não tem tantos idosos, então acredito que seja o maior número de população economicamente ativa, pessoas que estão trabalhando, estão ativas na economia, tá? A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo a. Ó, ação estatal, uma ação do Estado, Estado com E maiúsculo, né? Da nação, do país, que contribui para o aproveitamento. Como que se aproveita quando há esse bônus demográfico? É o estímulo a. Como que a gente vai aproveitar esse maior número de população economicamente ativa? Vamos ver. Como que o governo vai estimular isso? Atração de imigrantes? Não, acho que não. Porque está dizendo, não é falta de pessoas. Eu acho que tem pessoas. Elevação da carga tributária, não. Qualificação da mão de obra? Pode ser. Admissão de exilados políticos, concessão de aposentadorias. Não tem nada a ver. Ó. Vocês entenderam, né? Então, está falando que fica favorável ao crescimento econômico. Eu acho que é letra C, qualificação da mão de obra. Que aí vamos aproveitar essa população, que não são nem crianças e não são idosos. Então, o que sobra? População economicamente ativa. Então, o que o governo pode fazer para aproveitar essa população? Qualificar a mão de obra delas. Eu faria isso. Letra C, acertei. Vamos qualificar essa mão de obra. Vamos ver. Ó. O bônus demográfico é representado no texto
como um momento favorável pelo alto índice de indivíduos em idade produtiva. Olha só o que eu estava falando. Idade produtiva, idade economicamente ativa. Né? Pessoas que estão trabalhando. Não são nem crianças e não são idosos. Né? É um aumento desse número de indivíduos. E poucos que incidem como custos para o governo, crianças e idosos. Né? Crianças e idosos geram custos, geram despesa para o governo, por estarem fora da faixa de produtividade. Assim, os esforços do Estado podem estar centralizados na qualificação da mão de obra para alavancar a produção e impulsionar a economia. Isso aí. Então, oferecer, porque já é uma população que já passou pela escola, né? Então, uma educação talvez não seja a chave, mas ensinos técnicos, por exemplo, qualificar a mão de obra por meio curso do Senai, esses cursos assim, para ter uma mão de obra qualificada, ou incentivo em universidades, é lógico, o principal, para fazer com que a mão de obra fique cada vez mais qualificada, porque o trabalhador nada mais faz do que vende a sua força de trabalho. Você vende a sua força de trabalho em troca de um salário todo mês. E quanto mais qualificada for sua força de trabalho, quanto mais conhecimento agregado tem no seu indivíduo, na sua pessoa, maior vai ser o seu salário e consequentemente, melhor será para a economia, para o desenvolvimento, surgimento de novas tecnologias e desenvolvimento ou produção em melhor escala e tal. Então, se o governo incentivar essa qualificação da mão de obra por meio do conhecimento, né? Qualquer curso é agregar conhecimento para o indivíduo. Então, por meio disso, você vai estar aproveitando e criando um desenvolvimento econômico maior. Beleza? Questão número 14. Vamos lá. Do Enem de 2019. Os moradores de, meu Deus, Utqiagvik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes desta pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas 4 minutos do horário local. Eu falei sobre isso, acho que na nossa primeira aula, por causa do ângulo da Terra e o movimento que ela faz ao redor do Sol, né? Ela mantém o seu ângulo sempre, né? Faz um movimento de rotação, movimento de translação ao redor do Sol, e por meio, né, desse ângulo, uma vez está aqui é o equinócio, aqui tem o solstício de verão, o outro equinócio de inverno, e aqui o solstício de inverno. Isso para o hemisfério sul. Para o hemisfério norte já é o contrário. Tá? O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... Nossa, isso é muito fácil. Fizeram toda essa enrolação. Continentalidade? Não. Maritimidade? Não. Longitude ou latitude? Está entre essas duas. Altitude não tem nada a ver. Longitude é em relação ao meridiano de Greenwich, né? São os meridianos.
E a latitude tem a ver com os paralelos. Então, quanto mais ao norte ou mais ao sul, é maior a sua latitude. E, por causa do ângulo da Terra, ocorre a menor incidência do Sol nos polos. Então, eles passaram pelo... não é sol da meia-noite, nem sol do meio-dia. Passaram... é o inverno, né? Durante o inverno, no hemisfério norte, que o inverno no hemisfério norte começa lá dia 22 de dezembro e vai até março, é o inverno rigoroso. Então, tem a ver com a latitude, certo? Então, letra D, latitude. A latitude é uma linha imaginária perpendicular ao eixo terrestre. Ao longo do ano, os solstícios, a amplitude máxima do Sol em relação à Terra ocorre alternadamente entre as linhas latitudinais dos trópicos de Câncer ao norte. Lembre, Câncer na cabeça? Trópico de Câncer é o norte. Trópico de Capricórnio é o do sul. O Trópico de Capricórnio é o que cruza o território brasileiro. As localidades dentro da zona demarcada pelos círculos polares Ártico e Antártico não recebem a incidência de raios solares durante alguns dias do inverno. O Sol se encontra abaixo da linha do horizonte. Essa cidade, no Alasca, é uma das cidades mais ao norte do mundo, dentro do Círculo Polar Ártico, devido à sua latitude 71 graus. Nossa, é muito no norte. Que nem aqui em Palmas, eu tô a 27 graus sul. Imagina se tu tivesse a 71 graus sul, tá? Lá no meio da Antártida. Muito. É uma latitude muito grande. A localidade passa cerca de 65 dias no escuro durante o inverno. Ó, a latitude, então, a linha do Equador é 0 graus, o Trópico de Câncer fica mais ou menos a 23 graus norte, Capricórnio 23 graus sul, e a contagem dos graus vai até 90 graus norte e 90 graus sul. Tá? Uma amplitude de 180, mas 90 graus norte e 90 graus sul. Então, tá 71 graus norte. Passa cerca de 75 dias no escuro durante o inverno. Certo, gente? Questão número 15. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso é lógico. A produção de alimentos no mundo mataria a fome de toda a população mundial e ainda sobraria comida. Que o problema é um problema econômico e político de distribuição de renda. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Olha só. Porto Gonçalves, baita geógrafo brasileiro. Leiam os trabalhos dele. Porto Gonçalves, eu já fui numa palestra dele. O cara é muito bom. Geografia da riqueza, fome e meio ambiente. Tá. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado ao... Então, qual que é... Está querendo saber por que temos problemas alimentares no mundo, sendo que não se deve à falta de alimentos. Nós temos alimentos, mas tem fome. Então, o que está acontecendo? Tem bastante alimento, mas também tem bastante fome. Alguma coisa está errada. Então, o que é esse problema alimentar apresentado? Tem uma dimensão política. Pode estar relacionado a quê? Escala de produtividade regional? Não. Está produzindo. Padrão de distribuição de renda? Provavelmente é essa. Dificuldade de armazenamento de grãos? Nada a ver.
Crescimento da população mundial? Não. Hoje em dia tem-se uma certa estabilidade no crescimento da população. Está crescendo, mas não é algo exorbitante. Custo de escoamento dos produtos. Nós estamos no mundo globalizado, mas os produtos chegam rapidamente de um país para o outro. Outra questão lá que a gente viu do escoamento para os portos e tal. Beleza, gera uma fila, mas não nada que seja muito problemático. Nossa rede global de transportes é bem efetiva. Então, a comida chega nos lugares. Eu acho que a letra B, padrão de distribuição de renda. Porque no mundo capitalista, comida é sinônimo de... A comida é um bem, é um produto que gera lucro. Não é visto como uma necessidade básica humana que deveria ser gratuita para todos. Eu vejo dessa maneira, a alimentação, que nem água. O ser humano tem direito de se alimentar, mas ela é monetarizada. A comida tem valor agregado na alimentação. E, com isso, existem populações muito pobres no mundo que não têm acesso a dinheiro para comprar comida e passam fome. Então, é um problema do padrão de distribuição de renda mundial. Isso aí, acertei. Letra B, padrão de distribuição de renda. Então, a distribuição desigual de renda é a grande responsável pelo problema da fome atualmente. Isso porque no mundo a quantidade de alimentos produzidos é superior às necessidades de consumo. Assim, há condições materiais para extinguir a fome, há alimento suficiente para alimentar todos os habitantes do planeta. O problema da fome passa a ser não mais uma questão relativa à produção, como em outros momentos históricos, mas uma questão política fundamentada em uma distribuição desigual de renda. Isso aí. Né? Populações pobres não têm acesso à alimentação. Tem gente passando fome hoje em dia. E dizem que o planeta vai bem, que a globalização está funcionando perfeitamente, mas não é bem assim. Enquanto existem pessoas e populações de países muito ricos, existe gente na miséria. E isso dentro de um mesmo país. E gente passando fome. Então, o problema é da distribuição de renda. Questão 16, do Enem de 2012. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Nossa, os importantes. Vamos lá, vamos montar uma matriz energética em um pequeno país. E quais são as características dessa matriz? O país tem as seguintes características. É um país de região plana, chuvosa e com ventos constantes. São nosso país. Dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Pode ser que nosso país seja uma ilha vulcânica do Caribe. Isso descreve bem, né? Uma região plana, né? Uma ilha. Chuvosa, está no meio do oceano. Ventos constantes, né? Imaginem, né? Vocês já foram para a praia? O tanto de vento que tem. Então, uma ilha, né, de área plana, chuvosa, ventos constantes. Não tem muito recurso hídrico, né? O território é pequeno, não é montanhoso, não dispõe de grandes rios, sobrevive apenas com pequenos reservatórios de água e não tem combustível fóssil, porque, vamos dizer, é uma ilha vulcânica que foi gerada, tipo,
há poucos milhões de anos atrás pela erupção de vulcões submarinos, erupção de lava submarina e formou uma ilha vulcânica. Então não vai ter fósseis, combustíveis fósseis, não vai ter petróleo. Tá? E aí, como é que, de acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseada na energia. Então, que energia que nós vamos instalar nesse pequeno país que vai funcionar? Hidrelétrica não vai funcionar, termoelétrica não vai funcionar, nuclear pode ser, mas provavelmente vai ter que importar urânio e que cause menor impacto e risco ambiental. Imagina num país pequeno, aí constrói uma usina nuclear e dá um problema. E tem que se evacuar, sei lá, 200 quilômetros longe dessa usina. Já era o país. Então, biocombustíveis, não. Pode ser. Plantação de cana-de-açúcar, girassol, fazer os biocombustíveis. Pode ser. Solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. Mas é uma região chuvosa. Então vai ter bastante tempo fechado, né? Nuclear, não, nada a ver. Hidráulica, devido ao relevo, a extensão, não. Porque hidráulica é usina hidrelétrica. Eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. Eu iria por eólica. Porque o biocombustível, você precisa ter uma grande extensão territorial para plantar. O Brasil tem, né, tem o etanol, porque tem enormes áreas de plantação de canaviais e etc. E a gente está falando de um país pequeno, que venta. Eles deram isso para nós. Então, eu acho que a melhor opção seria a energia eólica. E por, né, que eles falam também de não causar riscos ambientais. Vamos ver? Isso aí, letra E. Eólica. Eu não copiei a explicaçãozinha. Mas é isso. Pelas características do país, por não gerar gases do efeito estufa, nem resíduos de operação. Usina energia eólica, quando é viável a sua instalação, precisa de ventos, né? Mas ela é uma ótima alternativa renovável. Questão número 18. Palestinos se agrupam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Palestinos comemoram elevação de status na ONU com bandeiras e fogos. Tá. Palestina. Deixa eu ver. Deu um branco agora. Eu acho que tá. Porque a Palestina, seu território está sendo extremamente diminuído
por conta do Estado de Israel. O Estado de Israel foi implantado pela ONU em 1947. Mas eu pensava que a Palestina já fosse reconhecida. Deixa eu ver. Tá. Palestina é um estado, um país, mas junto do seu território foi implantado o Estado de Israel, né? São dois países com culturas diferentes, religiões diferentes, que estão ocupando espaços próximos e Israel está tomando diversos espaços do território palestino. Essa guerra da Palestina que sempre se é ouvido falar, tá? Mas então, as Nações Unidas aprovaram que a Palestina fosse elevado a um estado observador. É isso? Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas. Nossa, que... Tá. Eles comemoraram. Beleza. A mencionada resolução da ONU referendou a delimitação institucional das fronteiras territoriais? Não. O território da Palestina sofre constante transformações. Aumento da qualidade de vida da população local? Não sei se vai aumentar, porque vai transformar em um Estado observador das Nações Unidas. Não membro. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses? Nem perto disso. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional? Pode ser. Equiparação da condição política com os demais países? Nem perto disso. Porque Estado observador não membro. Meu Deus do céu, o cara tá lá, a Palestina tá olhando pelo buraco da fechadura. Não foi convidado para entrar no salão da ONU. Então, com essa elevação, com esse reconhecimento da ONU, talvez trouxe um pouquinho mais de visibilidade para a causa palestina e, consequentemente, teria um maior apoio da comunidade internacional às suas demandas, à resolução de seus conflitos. Eu acho que é isso, é a letra D. Isso aí, acertei. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional. O texto descreve a expectativa dos palestinos em obter uma mudança de status, que, ao seu ver, seria importante para mostrar às demais nações a importância de um Estado palestino. Ser membro da ONU é muito importante. Deixa eu pesquisar se a Palestina é um país ou Estado. Vamos ver como é que está a situação. Ó, a Palestina é um território não contínuo, porque ele foi fragmentado. A Palestina, cara, pesquisem aí sobre a Palestina, tem essa evolução, essa desevolução do território palestino, que até 1946 era bem grande, assim. E aí, com a implementação do Estado de Israel, foi sendo fragmentado, foi diminuindo, e agora ele não é homogêneo, né? Tipo, tem um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, e eles não se interligam. Os territórios da Palestina são todos circulados pelo Estado de Israel. Ó, fica no Oriente Médio, abrangendo a faixa de Gaza, território de extremos conflitos, e áreas no limite da Cisjordânia. Seu reconhecimento enquanto um Estado, com E maiúsculo, uma nação, um país, não é uma unanimidade entre os países da ONU.
e o governo dos territórios é hoje exercido por meio da Autoridade Nacional Palestina. Então, não é reconhecido. Os principais problemas atualmente obstruindo o acordo são a fronteira, segurança, direitos marítimos, o status de Jerusalém e a liberdade de acesso a locais religiosos. Porque tanto os muçulmanos quanto os judeus e até os católicos têm Jerusalém como uma cidade sagrada, né? E é aí que mora a treta. Porque acho que talvez Israel não quer compartilhar, a Palestina não quer compartilhar o acesso a essa cidade, e aí gera um monte de tensão. E tá bem difícil de ser resolvido. Mas o território da Palestina está sumindo, na verdade. Nossa, tá muito pequenininho. Questão 19. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico. Nossa, eu lembro disso. Meu, foi em 2015. Nossa, tô ficando velho. Lembram do Estado Islâmico? Nossa, as tretas que aconteceram com esse tal Estado Islâmico aí. Meu Deus. Tá. Então, e eles destruíram uma antiga capital assíria. Nossa, teve destruição de monumentos e sítios arqueológicos. Tá? Com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. Né? Foi triste isso, eles destruíram muita coisa. Esse Estado Islâmico. Eu tinha pesquisado sobre o Estado Islâmico, agora esqueci qual que era o anseio deles, qual que era a demanda desse Estado Islâmico. Mas eu acho que ele teve fim, né? Não se ouve mais falar disso. Caiu fora da mídia ou... Não sei. E eles faziam altos atentados na Europa. Sim, teve atentado desse Estado Islâmico na Europa. Pessoas de diferentes países entrando, se alistando no Estado Islâmico. Foi foda, foi complicado. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o Iraque a desestruturação do... Então, um ataque aos seus patrimônios arqueológicos, né? Então, tem um país que sofre ataque aos seus patrimônios, a sua cultura, a sua identidade cultural, né? Quais as consequências dessa destruição, desses ataques para um país, né, como o Iraque? É a desestruturação. O que desestrutura com esse ataque? A homogeneidade cultural? Pode ser, tem a ver com cultura. Patrimônio histórico, controle ocidental, unidade étnica, religião oficial. Controle ocidental, unidade étnica e religião oficial não tem nada a ver. Porque, era uma antiga capital, era um patrimônio arqueológico. Homogeneidade cultural, não sei se a cultura de um país seja homogênea devido a patrimônios arqueológicos que existam. E a cultura vai deixar de ser. Eu acho que é o patrimônio histórico que é perdido, né? Letra B. Vamos ver? Letra B. Então, o Estado Islâmico destruiu o patrimônio histórico de uma das regiões cruciais do planeta, prejudicando o Iraque e a si mesmos. Então, acabou com a história, né?
E é muito importante preservar ambientes antigos que demonstram a cultura humana, né, de milhares de anos atrás. Isso é uma forma de criar identidades culturais e são ambientes de pesquisa para desvendar algumas questões sociais, humanas. Então, é de interesse da sociedade preservar esses locais, esses ambientes. Do Brasil, temos diversos lugares desse jeito, né? Aqui no sul, as construções jesuíticas são um exemplo disso, né? Se tem a destruição disso, é algo cultural que se perde e não tem volta, né? Não consegue reproduzir isso. É muito triste. Então, é uma perca do patrimônio histórico. Questão 20 e última, para liberar vocês e terminar com a nossa revisão de geografia. Nossa, eu me estendi, né? Já é 9h15, o tempo voou. Pelo menos para mim, não sei para vocês. Estava me divertindo aqui. Questão 20, do Enem de 2016. Tá, temos essa imagem muito estranha. Os moradores de Andalsnes, os moradores dessa cidade na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo: êxodo rural, movimento pendular, migração de retorno, deslocamento sazonal, ocupação de áreas centrais. Eu acho que essa imagem está mostrando umas casinhas em cima de trilho de trem. E que aí, então, você iria com a sua casa para o trabalho, nos dias úteis, sem sair da mesma casa. Nossa, que pergunta estranha, gente. Meu Deus. Tá. Que essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo? Êxodo rural não tem nada a ver. Movimento pendular. Como é que é movimento pendular? Migração de retorno. Migração é migrar, ir para outro ambiente. Quando você vai para o trabalho, você não está migrando. Deslocamento sazonal, não, porque eu vou trabalhar na colheita do café, eu vou lá naquele determinado período, trabalho e depois eu retorno para a minha cidade. Não, é um movimento pendular. Ocupação das áreas centrais. Não, mas daí não teria todo esse contexto. Que é a letra B, movimento pendular. Isso aí, movimento pendular. O que é, então, esse movimento pendular? Vamos ver a definição dele. É o conceito que descreve o deslocamento que os indivíduos que moram no subúrbio fazem para ir ao trabalho diariamente. Isso é muito comum nos grandes centros, né? Em qualquer cidade, mas nos grandes centros isso gera um problema, porque às vezes as pessoas moram muito longe do centro e tem-se um intenso transporte de veículos, né, um transporte de pessoas, movimento de veículos na cidade, para as pessoas chegarem no seu trabalho. E com isso aí a pessoa moraria perto, né? Portanto, é o que descreve a situação desta cidade na Noruega. Então, movimento pendular é o ato de você se deslocar para o seu trabalho diariamente. Eu faço um movimento pendular. Será que pode ter que eu moro aqui em Palmas e me desloco para Belar do Luz, para o interior da Belar do Luz? Meio estranho. É um movimento pendular inverso. Porque eu vou para a zona rural. Eu saio do centro urbano e vou para a zona rural trabalhar. Não tinha parado para pensar nisso. Beleza, gente? É isso, então. Fechou. Vou fechar aqui.
Ficamos em 7 até o final. Guerreiros. Muito bom, muito bom. Obrigado, então, gente, por terem participado das aulas de geografia. Tentei trazer algumas questões para vocês. Eu sei que eu não consegui fazer muito. Nós tivemos só 5 aulas, mas espero que tenha sido produtivo e que pelo menos alguma coisa vocês tenham aprendido, né? Ou revisado, relembrado, né? Com essas aulas. Tá certo? Desejo uma boa sorte para vocês no Enem. Continuem estudando e eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem. Só de estarem fazendo esse movimento, esse esforço de assistirem às aulas todas as noites, tenho certeza que vocês vão se dar bem. Certo? Obrigado, gente. Até uma próxima. Valeu? Muito obrigada, professor. E desculpa por hoje. Foi meio em cima da hora.